No vídeo de hoje vamos te passar várias dicas que a gente gostaria de ter recebido antes de ter saído do Brasil. Bora lá! Solta a vinheta. Eu sou o Rafael. E eu sou a Luísa, e aqui nesse canal a gente compartilha nossas dicas e experiências de viagem e trabalho fora do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Se você já acompanha a gente, você percebeu que a gente deu uma mudadinha no cenário, né? A gente tentou mudar um pouco, gente, porque causava um problema. Pra gente montar o outro, a gente tinha que arrastar o sofá toda vez. E aí ele tava ficando noiado, cara, porque o chão tava arranhando. Daí a gente achou que no futuro podia causar algum problema aí com o cara que aluga. Aí a gente pegou os acessórios que estavam do lado de lá, colocou aqui, e a gente até achou que a luz ficou melhor. Então, enfim, se você gostou também, passa esse feedback aí pra gente, que a gente gostou, né? E a primeira dica que a gente vai passar pra vocês, cara, presta muita atenção na casa que você vai alugar quando você sair do Brasil. Pode parecer uma coisa clichê de se falar, mas a gente recebe sempre essa pergunta de pessoas falando: ah, me indica uma empresa pra eu já fechar um contrato de 1 ano daqui pra chegar aí com a casa com 1 ano. E a gente fica, não, pelo amor de Deus, não faça isso, sabe? Gente, porque o que acontece na prática é assim, muitas vezes você aluga a distância, daí você vê fotos, tipo, você cria uma expectativa de um lugar e quando você chega lá, cara, é completamente o contrário. E a gente pode dividir com vocês experiências que a gente passou, por exemplo. Tanto na Austrália quanto aqui, nos dois lugares eu passei por experiência de fechar a casa antes e chegar e não ser. Inclusive, tipo, a nossa história, né, como a gente se conheceu na Austrália foi justamente isso. A Luísa, ela alugou uma casa que teoricamente, eu tava morando nessa casa, que era uma casa, tipo assim, que só tinham homens trabalhando, sabe? Não, quando eu entrei em contato com a empresa, eles falaram que era uma casa, que eram 10 pessoas, isso pelo menos eles falaram a verdade, só que era metade mulher e metade homem, que era uma casa limpa, que tinha organização, que tinha cleaner, que tinha blá blá blá. Eu cheguei lá, eram 10 homens e e rato na casa. Tipo... cara, a casa era bem suja, tipo... Era uma casa muito barata, porque a Luísa é bem pão dura, né? Ela quer economizar, e aí, ó, é um erro. É um erro, cara. Às vezes, cara, vai mais devagar, paga um pouquinho mais pra não se incomodar. Outra coisa que aconteceu foi quando a gente chegou aqui em Malta, né? Sim, também passamos pela mesma coisa. A gente chegou, a gente tinha visto a casa pela internet, achando que a casa era boa e todo esse rolê. Mas quando a gente chegou era diferente. A melhor coisa que a gente pode falar é, cara, eu sei que é caro pagar um hotel, pagar um Airbnb, pagar um hostel, talvez, na sua primeira semana, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Você aluga uma semana, ou que seja 4 dias, 3 dias, e aí você marca as inspeções, as visitas. Pra você fazer e ver com seus próprios olhos o lugar que você vai morar, cara. É a melhor dica possível. Você pode até entrar em contato com as empresas e já deixar marcado a data de chegar. Assim, no primeiro dia que eu chegar, eu vou visitar 10 casas. Já marca no primeiro dia, só que fica num hotel e aí você escolhe. Gente, e isso que a gente tá falando é porque assim, a gente sabe que quando você tá ali, tipo, vivendo isso e pagando os boletos disso, né, cara, você vai procurar fazer economias. Só que aí já puxa pro nosso próxima dica, que é não faça economias burras. Porque tipo, a gente entra nessa noia de querer economizar, e aí, por exemplo, na situação da casa. Você pega uma casa que ela é bem mais barata, mas ela tá muito longe do seu trabalho. Aí você gasta com transporte, com tempo, com enfim, ou então com 10 pessoas, e aí com 10 pessoas você não consegue ter uma qualidade de vida melhor, enfim, tem todo esse... você tá sempre estressado, né, gente? E aí tem outras economias que você vai procurar fazer, por exemplo, na Austrália, para você trabalhar vendendo bebidas, você precisa tirar uma licença para poder vender bebidas. Então, por exemplo, para bebida alcoólica, tem muita gente que chega lá e fala: eu vou primeiro tentar arrumar um emprego, talvez até um emprego que precise disso, mas aí só quando eu arrumar emprego que eu vou fazer a licença e não sei o que lá, e não sei o que lá. Só que, cara, isso é um custo que, cara, se você tem que fazer isso, chega lá e tira essa licença. Porque você tendo isso pronto já vai abrir o mercado pra você e você vai conseguir já entrar de cara, sabe? Você não precisa, tipo, sempre estar se explicando: não tenho essa licença, não tenho aquela licença, mas eu vou fazer, mas eu posso fazer, blá blá blá, pipipi. Então, cara, já vai lá de vez e faz. Você tem que pagar, já sai com esse custo planejado, sabe? Isso se aplica também pra escola de inglês, por exemplo. Você, às vezes, vai na escola mais barata e aí a escola chega lá e talvez não tenha aula, o professor e etc. Os professores não são qualificados e tal, você acaba tendo uma qualidade de ensino mais baixa, né, gente? E isso se reflete em várias coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito a galera fazendo, inclusive eu fazia quando cheguei na Austrália lá, tipo assim, eu me alimentava mal, cara, porque eu não tinha grana, então, tipo,
eu tentava economizar em coisas que não se economiza, cara. Alimentação não se economiza, porque, tipo, isso é o que vai manter você forte pra encarar o dia a dia, né? A gente não tá falando que você tem que comer salmão todo dia. A gente tá falando que, assim, tem gente que vive à base de miojo todo dia, cara, não sabe? faz isso, sabe? Consome uma proteína, sabe? Uma alimentação equilibrada, né? Sem querer só fechar a mão o tempo todo. E o Rafael também tinha o rolê do Uber, né? Cara, comigo aconteceu. Olha só, pra você ter noção da economia burra que era isso. Eu fazia o Uber Eats de bicicleta, delivery, né? E aí, tipo assim, no lugar onde eu morava era um pouco afastado do centro. E lá não tinha entregas pra fazer. Então o que eu fazia? Eu ia pedalando até o lugar onde ia ter as entregas, pra economizar no transporte. Só que aí, tipo assim, eu cansava e deixava de fazer um monte de entregas só por causa desse deslocamento, que era tipo 10, 14 quilômetros pra eu chegar no lugar. E aí, entendeu? Eu tava querendo economizar, tipo assim, 3 dólares lá. Sendo que se ele fizesse uma entrega, ele já pagava os 3 pra ir e os 3 pra voltar, Com sabe? certeza, entendeu? Então, tipo, e uma entrega eu ia pedalar muito menos do que toda essa distância. Do que 14 quilômetros. Tipo... Às vezes, tipo, vale a pena gastar um pouquinho mais, porque vai ser melhor pra você, sabe? Não tente fechar a mão pra tudo e depois ficar passando uns perrengues desnecessários. E mais uma dica é você procurar ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, coisa que eu relutei muito na Austrália. Cara, a gente fala também bastante da Austrália porque lá foi a nossa primeira experiência fora do Brasil, de intercâmbio e tudo, então acabou que a maioria dos perrengues a gente acabou passando lá. Mas isso vai acontecer se você for pra Irlanda, se você for pra Malta, se você for pro Canadá, todos os lugares vai ser parecido, entendeu? Porque a vida de intercambista é parecida, sabe? Quando a gente se mudou pra cá, a gente já tava um pouquinho mais já já sabia, tipo, já tinha calejado ali, sabe? Já tinha apanhado bastante. Enfim, sobre a vida saudável, cara, eu cheguei a trabalhar 30 dias seguidos na Austrália, sem um dia de folga. Só assim, me matando, morrendo. Eu vou. Não, eu vou. Apareceu um cleaner. Não, eu vou. Apareceu uma panfletagem. Eu vou. Eu ia que nem uma louca só, sem pensar em uma vida saudável, sem pensar em, tipo, descansar, sem pensar em fazer um exercício, porque eu ficava com medo de não ter outra oportunidade depois. Então aqui a dica, cara, é a mesma que provavelmente seus pais já tenham te dado, mas realmente aqui, se precisa de mais alguém te dando essa dica, cara, procura ter uma vida equilibrada. Não deixa as coisas do dia a dia atrapalhar, por exemplo, seu exercício que você já praticava, se você era uma pessoa que praticava exercício, sua leitura, se você gostava de ler, adquirir cultura dessa forma, sua alimentação, cara, não deixa por causa de grana, tipo, eu tô falando assim, cara, sabe, equilibra as coisas, sabe, mantém tudo equilibrado, porque no longo prazo isso é muito melhor pra você, cara, vai te fazer bem e vai te manter forte pra conseguir ter a casca pra encarar essa vida de estar fora, né, porque tem suas dificuldades também, né. Entre essas dificuldades, uma outra dificuldade que a gente tem também é a financeira, é óbvio, né, e uma dica é você ter uma poupança. De novo, parece uma coisa clichê de se falar, a gente sabe que nem todo mundo tem como ter uma super poupança, mas a gente tá falando de uma coisa assim, um dinheiro extra pra você pagar o seu aluguel, caso haja um imprevisto, sabe? Cara, você nunca sabe o dia de amanhã, então, tipo assim, faz um Excel, a gente vai fazer um Excel, a gente vai fazer uma coisa mental, mas uma parte do dinheiro que você ganhar, sempre procura deixar na poupança, porque... Cara, você não sabe, amanhã daqui a pouco você tropeça ali na rua, sofre um acidente. É bem assim a vida, né, gente? E quando você tá longe de casa, não tem ninguém pra te apoiar, sabe? Nenhum amigo. Tipo assim, todo mundo tá passando pelo mesmo perrengue que você, então... Cara, é bom que você esteja tudo sempre um passo à frente do que pode acontecer, sabe? Do imprevisto, né? Muita gente se deslumbra quando vai pra fora e começa a ficar animado com ganhando em dólar, ganhando em euro e acaba gastando, tipo, em várias festas, balada, rolê, não sei o que lá. Cara, reserva um dinheirinho sempre pra você, no mínimo aluguel, no mínimo mais um mês de custo de vida, né? Tenha, tipo, uma base ali pra te dar uma tranquilidade, na verdade, porque vai que outro imprevisto pode acontecer, você perdeu o emprego da noite pro dia, cara. Como já aconteceu com a gente, né? Já aconteceu comigo, já perdi. Graças a Deus tinha um Uber pra salvar a gente, que a gente fazia muita entrega de bicicleta, né? Se você não viu nosso vídeo de experiências de emprego, vou botar aqui pra você ver. E outra dica que a gente precisa dar pra você, cara, é procurar se distanciar ao máximo da suposta crise do vira-lata que a gente tem, né, gente? Síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. Desculpa. Essa é uma outra coisa que a gente também recebe de dúvida, que é o pessoal falando, eu acabei de chegar, será que eu aplico pra essa vaga? Será que eu não sei o que lá? Eu tô com medo, não sei o que lá. Sempre com medo, cara. Por quê? Porque a gente acha que a gente é incapaz de fazer uma coisa. Outra coisa que tem também muita insegurança, tipo, é falando inglês, cara. Não sei porque que o brasileiro tem tanta insegurança falando inglês. E a gente tem muita insegurança também por a gente ser brasileiro. Às vezes a gente fala assim, eu sou brasileiro, será que vão me querer nessa empresa? Cara, tenta tirar isso de você e vai, porque no final das contas, os brasileiros, a gente é muito trabalhador. Cara, uma coisa que você percebe, você vê no próximo brasileiro que tá junto com você no exterior, é que, cara,
a pegada de um brasileiro é incomparável, cara. É muito difícil a pessoa tem que ser destacada no trampo pra produzir como a gente produz, sabe? A gente se destaca muito, né? Inclusive, no nosso trabalho, nós fomos um dos primeiros brasileiros no nosso departamento que a gente entrou, né? E aí, hoje em dia, o nosso chefe, ele fala, né? Não, me manda brasileiro, eu quero brasileiro. Começa a gostar, porque a gente trabalha muito, sabe? E muitas pessoas que moram no exterior e trabalham fora sabem disso que a gente tá falando. Então, quando você sair do Brasil, você já pensa que, cara, não, sua mão de obra é qualificada, você é brasileiro. Você não é pior do que ninguém, inclusive você é melhor, sabe? Porque a gente tá muito na pegada de se dedicar e dar o nosso sangue, sabe? Coisa que muitas pessoas não têm, né? E outra coisa também que vem da suposta síndrome do vira-lata, que é a questão do inglês, né? Que a gente tem um accent, né? A gente tem um sotaque. Todas as pessoas que falam inglês têm um sotaque. Mesmo, tipo, quem tem o inglês original. Tipo, eu vou falar com um cara da Inglaterra, o cara tem um sotaque chato. Mano. Tipo, eu sei porque a gente veio da Austrália, cara, eu falava com todo mundo na Austrália lá, eu aprendi com aquele sotaque. Aí eu chego aqui e falo com um cara que é da Inglaterra, o cara tem um sotaque chato, mano. Eu tenho que falar pro cara, falar devagar, falar direito, tá ligado? É que ele fala muito rápido, né? Não, eles falam tudo estranho, mano. Tipo, e aí eu tô reclamando do sotaque de inglês, mas eles que criaram a porra da língua, entendeu? Então, cara, todo mundo tem seu sotaque. Relaxa, o brasileiro tem sotaque, nunca vai mudar e não é um problema, cara. Você precisa falar daquela forma e se alguém não estiver te entendendo, cara, fala assim, eu posso repetir se você quiser, mas se você não entender, eu não sei o que fazer, porque tô falando tua língua, né? Uma coisa que a gente sofria na Austrália muito era o medo de querer perder o nosso sotaque. Quando a gente se mudou pra cá, pra Europa, a gente viu que o italiano, o francês, o espanhol, eles não têm problema com o sotaque deles. É o sotaque deles e é o sotaque deles. Você que aprenda a entender o sotaque deles. Gente, é até engraçado isso. É muito engraçado falar com o europeu em inglês, porque cada um tem o seu sotaque e ninguém muda, cara. É impressionante. Ninguém faz questão nenhuma de mudar. E aí, isso também entra em mais uma dica, que é a questão de você focar no inglês. Por mais que você não tenha que focar no medo do seu sotaque, você tá indo pra fora do Brasil já, sabe? Um dos seus objetivos é aprender o inglês. Então não fica com medo de falar com as pessoas. A gente tá falando do inglês, mas claro, se você for pra Espanha, isso vale pra falar espanhol. Enfim, gente. Francês, enfim. Mas a moral disso é a seguinte, porque algumas pessoas, por causa desse medo de falar inglês, né? Por causa desse medo do novo, de se expor, de ter vergonha disso, daquilo, sabe? Acaba procurando sempre uma bengala pra não falar inglês, sabe? Tipo assim, se você eu tô com a Luísa, eu peço sempre a Luísa falar pra mim. Eu vou procurar um trabalho, não, eu vou fazer cleaner, vou limpar, vou fazer faxina, porque eu não vou precisar falar inglês. Sim. Não, cara, se joga, velho, fala inglês, sabe? Fala errado, deixa acontecer os erros, né, pra você ir aprendendo com a experiência. De novo, a gente tá falando tudo isso porque a gente viveu tudo isso. Eu demorei muito pra começar a falar em restaurante, pedir uma coisa, eu deixava o Rafael falar sempre o tempo todo, porque até hoje, às vezes, eu ainda tenho que trabalhar isso na minha cabeça. A Luísa é um exemplo melhor porque ela sofre mais com esse medo, assim. Eu não sei, cara, eu quando eu tava lá na Austrália, eu tinha muito medo no início, concordo, tipo, o meu medo era, porque assim, eu não entendia direito que as pessoas falavam, era engraçado. Aí eu entendi uma coisa e respondia aquela coisa que eu entendi, mas enfim, eu tinha medo também. Mas aí eu não sei, cara, teve uma manhã assim que me deu um clique assim que eu peguei assim, não quer saber? O melhor que eu faço é, sabe, meio que tocar o pi, né? Porque... E por mais que você tenha que praticar e tá diariamente se dedicando pra você pegar o inglês, tá? Mas quando eu tava indo pra Austrália, eu recebi muita gente falando pra mim assim, fica longe brasileiro. Tinha essa dica falha, assim. Isso não vai deixar de fazer você aprender inglês, sabe? Eu acho que isso é errado. Você não tem que ficar longe de brasileiro pra você aprender. Você tem que ficar com quem você quiser, se você quiser ficar ou não perto de brasileiro. Assim como eu vivi com brasileiros o tempo inteiro. Eu preferi, mas você tem que ao mesmo tempo também se dedicar pra aprender o inglês. Eu também gostava de ficar perto de brasileiros pra matar a saudade de casa, cara. Porque a cultura é tão diferente. Porque, ficar o dia inteiro com uma pessoa com uma cultura completamente diferente da minha é difícil, entendeu? Então, eu acho bobagem também essa dica aí. Tem galera que fala assim, foge dos brasileiros. Tipo, não vai morar em casa com brasileiro. Eu não concordo que essa seja a melhor forma de você aprender inglês. Eu acho que a melhor forma é você se expor. Você ir lá, cara, eu vou comprar esse cacetinho aqui na padaria. E eu vou pedir, cara, e se ninguém me entender, eu vou ligar o Google, vou falar, sabe? Vou me virar, cara. Mas aí na hora de se curtir, mora com quem você quiser. Eu sempre preferi morar com brasileiros, até porque a gente pela limpeza pela também, cultura, pelo nosso estilo, sabe? Enfim, fique com quem você quiser. Mas não tem essa nessa cabeça, eu preciso ficar longe, senão eu não vou falar inglês. Cara, você consegue fazer os dois, sabe? Tem um equilíbrio entre falar inglês e português e tudo. E a próxima dica muito importante que a gente tem que dar pra vocês é adapte-se
ao país que você vai. Não fica esperando que o país se adapte a você e ao seu jeito, entendeu? Cara, uma coisa que acontecia muito na Austrália, assim, que eu notava, por exemplo, assim, a gente fazia em teleentrega de Uber, vários amigos, assim, e tal. E aí, tipo assim, a gente ouvia constantemente a reclamação de, por exemplo, assim, ah, mas se eu me machucar aqui, eu não vou ganhar auxílio disso, auxílio daquilo. Cara, não vai ganhar, velho. É assim que funciona lá, não sei como é que tá funcionando isso no Brasil, mas tipo assim, meu, encara a realidade como ela é, tipo assim, no lugar que você vai. Não fica esperando que, ah, não, eu queria que fosse diferente. Vai do jeito que é a real, entendeu? Se você não concorda com o que este país está te oferecendo, vai pra outro país, entendeu? É, mais ou menos uma coisa que falam aqui em Malta, que é go back to your country. Então, isso entra numa questão. Quando a gente se mudou pra cá, a gente sofreu muito com isso também, porque a gente queria muito que os malteses se adaptassem a gente. É, isso em Malta, né, gente? Só pra ilustrar, porque antes eu tava falando da Austrália. A gente sofreu muito com isso, que a gente falava assim, ah, porque eles falam desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito com a gente. Cara, chega um momento que você tem que entender que você se adaptar ao país, entendeu? Eles já estão aqui vivendo isso há, sei lá quantos anos, entendeu? Pô, mais de 7 mil anos a galera mora aqui nessa ilha de E pedra, aí assim. chega a gente aqui que quer mudar o rolê, não é a gente que vai mudar, né? A gente que vai mudar a percepção deles, entendeu? Inclusive a gente recebeu essa crítica do maltês mesmo. O cara falou de maneira aberta pra gente, ele falou assim, ah, cara, a gente morava aqui, morou a vida inteira aqui com as portas abertas, ninguém roubava, ninguém fazia nada, e agora chegou, porque as pessoas começaram a migrar pra Malta, sei lá, faz 30 anos. Não, sabe? em 2004, quando entrou pra União Europeia. Sim, mas imagina assim, antes dos anos 70, cara, tinha ninguém, é só eles aqui, né, cara? Porque, cara, você não tem que esperar que eles em qualquer lugar, se você for pra Irlanda, pra Espanha, que eles entrem no seu estilo, na sua cultura, no seu pensamento. É você que tem que se adaptar e aceitar que as coisas são como são, entendeu? Vou dar um exemplo bem clássico daqui de Malta, cara, que a gente não suporta, até hoje, a gente não suporta. As pessoas fumam na sua cara, cara. As pessoas vão fumar na sua... Sabe o que é? Vão fumar na sua cara. Assoprar. Elas vão cuspir na sua cara a fumaça e você não pode fazer nada, cara. Porque eles fumam. E eles são a maioria. Entendeu? E é o país deles. Meu, então ou você vai embora ou você aceita isso, entendeu? Ou você, por exemplo, você vai seguir a gente, procura o máximo não ir nos pubs onde eles fumam. Tipo... A gente evita completamente ir em restaurante, em lugares assim, em balada, qualquer coisa. Quando a gente quer comer, às vezes a gente pede, se reúne aqui, porque a gente odeia isso. Mas isso acontece em muitos lugares na Europa. A gente segue uma galera que eu vi que eles estavam na Bósnia e estavam falando que lá eles fumam dentro do restaurante mesmo, no fechado. Cara... Então... Ou você sai do restaurante, porque eles não vão parar de fumar porque você pediu, não. sabe? Então, é isso. E a última dica que engloba meio que tudo que a gente falou é quem converte não se diverte. Gente, não pode ficar convertendo valores. Quando você vai para outro país, vai ser outra moeda. Sim. E, cara, essa é a realidade. Se for pensa que é barato. Porque, tipo assim, você pagar €1, cara, você não tá pagando R$7. Não funciona assim. Se você vai morar nesse lugar, é claro. Não tô falando pra pessoa que tá indo fazer viagem. Turistar, né? Porque, tipo, aí você vai nessa de converter o valor do aluguel, vai nessa de converter o valor da comida, academia e deixa de fazer, enfim, que nem a gente falou. E você acaba, tipo, se limitando a tudo, deixando de viver tudo, deixando de fazer tudo e só segurando ali porque você acha que está pagando, tipo, no valor que é o valor em real. Mas você tem que se adaptar ao valor da moeda do país que você tá, independente de qual país você esteja. Até porque o cálculo correto, né, provavelmente todo mundo deve imaginar isso, mas o cálculo correto é de custo de vida, cara. Você tem que calcular quantas pessoas recebem naquele país e quanto elas gastam para viver a vida delas. E aí você vai ver que no final das contas a maioria dos lugares do mundo são mais baratos que o Brasil. Se você fizer uma proporção do salário mínimo, né, toda essa questão. Exceto alguns itens, né, que daí vão ser de acordo, por exemplo, carne, normalmente no Brasil é mais barato, porque a gente produz muita carne, né. Mas salvo raras exceções, a maioria dos casos é tudo mais barato fora do Brasil. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. Gente, e se você vive fora do Brasil, né, e acha que a gente esqueceu de dar alguma dica, deixa aí nos comentários que é muito importante pra gente dividir com a galera no futuro. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, que eu sei que você já esqueceu, gente. Até a próxima. Falou! Beijo!